escreveu um livro recentemente sobre o que? Sobre relação de sócio, certo? Nós estávamos falando até agora aqui de alinhar essa coisa da IA, das tendências, de para onde vamos, etc. e tal. Agora, qual que é o principal motivo hoje de pau em negócio? Sócio que não se entende. Então, adianta a gente entender de querer fazer um monte de coisa e tal, se nem com o nosso próprio sócio a gente se entende? Não, né? Então, nós temos um método aqui, essa galera toda que está aqui com a camiseta branca aí é computador também, os aluminais da Comigo que já conhecem, os conselheiros que estão aqui, Pedrão também nos deu a honra. É um método que está em 7 países do mundo, está em espanhol, está em inglês, e que para nós é o mínimo múltiplo comum da governança. Quando a gente quer governar negócio, a primeira coisa que nós precisamos entender é como é que a gente se alinha, certo? Então eu vou rapidamente falar aqui, não dá tempo de a gente falar profundamente, isso a gente fala mais numa imersão que está sendo só sobre isso, a gente fala mais lá no Master em Governança, que alguns me perguntaram aqui, Anderson, como é que eu começo lá no Rio? Master em Governança, tá? É o melhor programa para você começar. E a gente trata isso com mais profundidade, mas a gente quis trazer aqui para o mutirão, por quê? Porque a gente repara que um dos grandes problemas não é só de startup, não. É de qualquer tipo de empresa, pequena, média empresa, grande empresa, empresa familiar, todo mundo acaba dando um burro na água aí por conta de problemas entre sócios. De algo maior, de como é que a gente constrói ou reconstrói as nossas relações societárias, e não é só de sócios oficial, não. Eu estou falando de relações para negócios. Vocês entendem que o mercado cada vez mais é sobre on-demand, sobre a gente emprestar. O que nós estamos vivendo aqui? Nós temos hoje dezenas e dezenas de pessoas aqui que estão se oferecendo on-demand para poder ajudar empresários a tomar melhores decisões. É lindo o que está acontecendo aqui, eu estava andando nos corredores, né? A energia está maravilhosa disso aqui. Agora, como é que faz para a gente se colocar para construir melhores relações entre sócios, entre parceiros de negócio, entre família empresária? Não sei se vocês sabem, cá entre nós aqui, né? Administrar a família também é um negócio bem tranquilo. É tranquilo, né? Assim, mulher feliz, casamento feliz, empresa feliz, talvez. Né? Não deixa só a mulher ouvir. Não deixa a minha mulher ouvir, ela está lá no fundo lá, então vamos falar baixo. Gente, é muito importante a gente conseguir construir essas boas relações. Eu queria chamar no palco aqui um amigo. Chega para cá, uma salva de palmas para o Sandro. Muito bem. Obrigado por estar aqui. Só na live. Só na caixa aí, só na caixa. Verdade. Os maiores family offices brasileiros aí. Aliás, vocês sabem, o único brasileiro, você sabia disso aí, Pedrão? Qual é o único brasileiro que abriu 2 vezes o capital? IPO. Só tem um brasileiro que abriu 2 vezes o capital nesse país. Um empreendedor, um herói que abriu 2 vezes. Você sabe quem é? Quem sabe? Seu Miguel Aboab. DataSul e Neogrid. DataSul e Neogrid. E o Sandro cuida do CPF do seu Miguel, né? Do family office dele, do único brasileiro que abriu 2 vezes capital. Então essa experiência é muito legal aqui. Eu trago aqui a experiência de ter, hoje eu tenho 150 sócios da Gonil, né? Aliás, o Sandro é um dos sócios da Gonil, muitos aqui, né? Nesse espírito de coletividade, está entranhado mesmo dentro do nosso modelo. A gente vive o que nós estamos falando aqui, né? E isso, mas não nasceu na Gonil. Na verdade, assim, eu tive uma outra empresa antes, em 2010, eu criei uma empresa e vendi essa empresa em 2015, final de 15 para 16. E o meu sócio na época tinha 20 anos mais velho que eu e um 0 a mais na conta dele. Então, vocês podem entender que o método aqui, ele nasceu de embates duros nessa relação. Por quê? Eu estava certo, ele estava errado, ele estava certo, eu estava errado, expectativas eram diferentes, apetite a risco diferente, concorda? Vamos se jogar em A, não vamos? Tem um sócio que vai dizer eu vou, tem outro sócio que vai dizer não. Se eu tivesse sócio dele agora, nesse momento aqui, o que estaria acontecendo? Eu provavelmente estaria dizendo, não, vamos que vamos pagar, tal. Ele estaria dizendo, não, cuidado, meu CPF.
tem o zero a mais na conta, certo? Então mudam, de novo, não é se está certo ou está errado. E eu, para o auxílio luxuoso do Sandrão aqui, acho que eu vou acrescentar nessa não. E ele começa com essa pergunta aqui, ó. De que adianta a gente empreender, criar IA, criar, seja o que for no nosso negócio, sem que as expectativas, sem que o alinhamento esteja claro? Tá? Daqui a pouquinho, das provocações aqui agora, das dores, cada conselheiro aqui que entende esse método também vai provocar vocês para repensar ou repensar. Será que o seu alinhamento social está legal? Será que não está? A gente pode chamar isso de governança, mas na verdade, isso aqui é o mínimo tipo comum das relações humanas. A gente falou muito da questão da psicologia, da antropologia e tudo mais. Começa aqui, começa no eu, né? Começa como é que a gente cria esse alinhamento. Deixa eu mostrar para vocês. Pois não, fala. Fazer uma honra estar aqui. Quando o Anderson chama, eu paro tudo, mudo o voo e venho. Obrigado, E essa construção coletiva de saberes, acho que para mim é uma das coisas mais legais que aconteceu na minha vida nos últimos anos, que é a gente muitas vezes está na selva, né, numa vida onde está todo mundo lutando pelo seu, e a gente encontrou essa comunidade, esse ambiente onde estamos todos juntos remando, um ajudando o outro, exatamente nessa divisão de experiências. Então, mais uma vez, Go New para mim está no meu coração e na minha agenda com prioridade sempre. Né? Quando meus clientes são homens e mulheres espalhados pelo Brasil, geralmente homens e mulheres que construíram impérios, né? São fortes, são empreendedores, venceram muita coisa. Heróis, no Brasil, heróis, né? Absolutamente heróis. E eu sempre gosto de brincar, eu uso essa frase, governança é uma palavra chique, que significa uma coisa simples. Né? Quando a gente lê, pensa governança, principalmente o leigo, né, ele já lembra do valor econômico, da Bloomberg, da Vale e da Petrobras. Ele não consegue trazer isso para a realidade dele ou da família dele. Né? E eu brinco, eu digo assim, governança nada mais é do que a regra do jogo. Qual que é a regra do jogo? Eu estou numa sala, como que se comporta aqui, o que vale aqui, como é que as coisas são feitas. Então esse alinhamento é exatamente isso. Aquilo que a gente combina com a esposa da gente, aquilo que a gente combina com os filhos da gente, a gente não combina com o sócio da gente. E aí que entra muitas histórias tristes, e aí que entra muito prejuízo. Vocês são mais, né? Nós somos seres latinos, né? Muito relacionais, mas a gente tem enorme dificuldade de ter conversas duras. Né? Não é verdade? E é engraçado, Anderson, porque eu vivi isso agora. Né? Geralmente a gente brinca, né? Casa de ferreiro, espeto de pau. Né? Muitas vezes a gente ensina e a gente não faz dentro da nossa própria casa. Só que dessa vez, graças a Deus, eu tinha feito. Né? Eu vou contar uma história pessoal aqui, só para vocês entenderem um pouquinho dessa dinâmica aí. Aqui em São Paulo, eu moro nos Estados Unidos, né, há 5 anos, venho todo mês, tenho escritório aqui em São Paulo. E eu estava aqui em São Paulo e um dia o meu sócio falou assim, Sandro, a gente precisa conversar. Quando o sócio diz que a gente precisa conversar, é igual quando a mulher da gente fala, a gente precisa conversar. Cara, quando a minha mulher fala, a gente precisa conversar, eu já começo a me desesperar. Pensei, o que eu fiz com essa mulher agora? E o meu sócio chegou e a conversa eu não esperava. Né? Porque um meu grande amigo, irmão da vida, um cara que, né, as famílias se amam, a gente construiu tudo junto. Eu estou com 50 anos, ele está com 53. Ele chegou para mim e falou assim, Sandro, não quero mais. Como eu não quero mais? Você está louco? Não, eu vou me aposentar. Eu tomei a decisão de parar. E outra, eu vou sair em 45 dias. Isso em junho, no meio do ano, mas graças a Deus a gente tinha governança. Então a gente não teve nenhum tipo de discussão, a gente não teve nenhum tipo de conflito. Por quê? A regra estava escrita, o valuation estava predeterminado, a forma de pagamento estava predeterminada, como era a transição, as preocupações futuras de não competição, estava tudo ali. Moral da história, nós continuamos grandes amigos,
E agora ele está aposentado e eu ainda tenho que trabalhar. Sensacional. E o que tem no método aqui que a gente fala sobre isso, para quem está no modelinho, e desculpa aqui o pessoal, né, que já fez os programas do Rio, já está letrado sobre isso, mas é importante a gente falar. Primeiro, princípios. Né? Aqui a governança é sobre princípios mesmo. E tem sempre uma pergunta auxiliar aqui, ó. O que nós aceitamos deste negócio e o que nós não aceitamos? Você já se perguntou isso aí na sua empresa? O que eu aceito desse negócio? O que eu não aceito? E você já perguntou isso para o seu sócio? O que o seu sócio aceita desse negócio? O que ele não aceita? A gente tem dificuldade, às vezes, de fazer esse tipo de pergunta e de refletir sobre isso. Então, é simples assim. Nós estamos falando de fazer as coisas simples, né? O Ale estava falando que já tem que ser simples. A governança também tem que ser simples. E a gente vai entregar aqui 4 perguntinhas. Na verdade, são 4 que viram 8, porque elas são no positivo e no negativo. E aqui já tem também um segredo super importante. A maioria dos acordos de sócios que você faz com maestria, sabe, eles tratam, às vezes, das coisas de um lado assim muito romântico, né? E o não escopo, o que eu não faço, o que eu não aceito, eu não vejo em acordo assim. Você vê, sabe? E aqui uma crítica, Anderson, a nós mesmos, uma crítica à nossa própria indústria e uma crítica pessoal minha à massificação a qualquer custo da nossa indústria. Que é o seguinte, é o replicar templates de forma aleatória. Eu sempre brinco que governança é alfaiataria. É customizado. Por quê? Porque a minha relação com você tem peculiaridades que a outra não tem. É que nem um casamento, é que nem um relacionamento. Então o que eu tenho visto muito é pessoas replicando, copiando, fazendo Ctrl+X, Ctrl+V de acordos, sem saber o que estão escrevendo, sem saber o que estão se comprometendo e colocando em risco tudo. Porque aquilo que você disse, um acordo mal escrito, um acordo lacunoso, é o espaço que se precisa para quê? Para o litígio. E o Brasil é um lugar onde o litígio não tem fim. E a gente vê aí inúmeras histórias, vocês conhecem, eu conheço, a imprensa divulga de impérios ou grupos ou negócios que simplesmente acabaram por problemas de relacionamento e litígio entre sócios, irmãos, família, pai e filhos. E foi. É verdade, isso é tanto na velha quanto na nova economia, né? Para fechar aqui em termos de princípios, então o que a gente tem? Aquelas palavrinhas-chave ali, os valores pessoais, prioridades, o que você faz em relação a relacionamentos anteriores, a família, vai trabalhar na empresa, questões éticas e tal. Vamos fazer uma brincadeira rápida aqui para fechar esses tóxicos. Aliás, aqui é uma assembleia, né? Certo? Se todos nós fôssemos sócios... É quase verdade. É quase verdade, é mesmo. E estando aqui, tá, a gente tem diferentes princípios, diferentes prioridades pessoais. Vamos nos ater, eu sempre faço um exercício assim nas dinâmicas entre três prioridades, tá? Primeira, a família, certo? Tá? Segunda, você mesmo. Olha como já é difícil. Você coloca em primeiro lugar a família, em primeiro lugar você mesmo. Terceira, o negócio. Isso é fácil, o negócio não é bem assim. Né? Eu posso ser solteiro, eu posso ter 22 anos, então minha prioridade é o negócio mesmo agora, ou eu posso combinar com a minha família de que a prioridade nesse ciclo agora é o negócio, né? Porque eu, sei lá, vou abrir IPO lá, então a gente vive em ciclos, e se eu perguntasse para vocês agora, tá? Família, negócio, quem acha que é família a prioridade número 1 aqui? Hoje, você consegue fazer, não é o que você deseja, é o que você consegue fazer. Algumas pessoas aqui colocaram família. Você mesmo, como prioridade. Quem colocaria? Beleza. O negócio, corajosos aqui que eu investiria. Alguns aqui, né? Esse é o pessoal também que está com casamento com problema. Então assim... Ou está doente. Ou a esposa não está aqui, porque no meu caso é família aqui. O Ber grava essa parte e mostra lá, cara. Não tem. E outra, vai mudar.
daqui a 6 meses muda, daqui a 12 meses muda. Eu fiquei 6 anos sócio desse meu ex-sócio, que tinha 20 anos a mais que eu, 0 a mais na conta. Eu tinha um filho quando a gente começou, um segundo filho pequenininho quando a gente estava vendendo a empresa. Então, vai mudando essas prioridades, né? Mas vamos avançar. É importante você entender que uma coisa é a família, outra coisa é o negócio. Também sob o ponto de vista de governança. Porque muitas vezes a gente acaba misturando tudo, muitas vezes a gente acaba misturando os chapéus, e quando você junta as duas coisas mais difíceis do planeta, que é ser humano e dinheiro, é uma fórmula explosiva. Então, essa importância do papel, o que é uma coisa, o que é outra, e as regras em cada lugar, porque quando a gente está falando de família, a gente está falando de protocolo de família. O relacionamento entre os seres humanos que vêm daquele núcleo familiar ou daqueles núcleos familiares. Outra coisa é falar de negócio, a gente está falando de acordo de acionista. São temas diferentes, assuntos diferentes, documentos diferentes. Perfeito. Ótimo ponto. Queremos e o que não queremos desse negócio. Olha como é importante a gente se fazer essa pergunta. O que nós queremos desse negócio? O que nós não queremos desse negócio? Então, talvez sejam provocações que agora conselheiros e empresários possam se fazer, porque dores podem residir aqui nesse tema que nós estamos falando, e você precisa ir lá no aplicativozinho aqui e dar uma atualizada nisso, porque a IA vai interpretar um pouquinho isso, vai entender se isso é uma dor relevante do grupo aqui para que a gente possa tratar. Tem algumas questões aqui que suscitam essa questão das expectativas. Exemplo, que está até no livro, depois eu vou deixar aqui com velocidade do negócio. Startup, não, vou criar startup, tal. Startup clássica mesmo, de IA ou não de IA, ela tem que crescer, segundo Eric Ries, triple, double. Ou seja, 1, 3, 9, 18, 36, 72 milhões, de 1 a 72 milhões em 5 anos. Está todo mundo na sociedade comprado com essa velocidade de crescimento? Outra coisa, objetivos empresariais, Faz sentido, não faz sentido a gente ir para lá, a gente fazer determinada coisa? Outra coisa ali, apetite a risco, eu já falei aqui do meu sócio que era diferente ao meu. Apetite à mudança, e riscos pode ter vários, o meu sócio, por exemplo, o risco que ele não queria correr, o CPF dele afetar. Pode fazer o que você quiser, se afetar meu CPF, esse ponto é muito interessante. Porque nós brasileiros somos nada que acredita, por isso que o Brasil é sempre o país do futuro, porque a gente sempre acha que o amanhã vai ser melhor. E a gente subestima alguns temas que são fundamentais. E até o Domingos mencionou, que em tese o empreendedor do primeiro mundo ele quebra de 3,5 a 4 vezes antes de dar certo. No Brasil isso não pode acontecer. Porque nós somos um país que se o cara quebrar uma vez, ele está morto. Quer dizer, o modelo americano, o modelo europeu permite essa reconstrução. Eu quebro aqui, abro outra aqui e começo uma vida nova. No Brasil eu quebro aqui, meu CPF nunca mais vai ficar limpo. Eu nunca mais tiro do Serasa, eu nunca mais me livro da Receita Federal, eu nunca mais saio do arrolamento de bens. Portanto, no escritório, há mais de 25 anos cuidando de famílias, a gente criou uma sistemática, e olha que interessante, o primeiro ponto da nossa sistemática, da nossa metodologia na PSFA é o seguinte: proteja o seu CPF. Não estamos falando de holding, de fundo, de governança, de start. Não. Primeira coisa, proteja o seu CPF. Ou seja, aquilo que você tem de mais valioso é o seu CPF. Porque a gente tem vários inimigos: o governo, os tributos, o sistema financeiro, a burocracia. Então, assim, aí quando você tem o seu negócio e o teu CPF está diretamente ligado nele, você precisa colocar um asterisco, uma luz amarela, e você tem que buscar alternativas para sair dessa posição de forma estratégica o mais rápido possível. Legal. Mudança, que tem muito a ver com o nosso tema aqui, em conjunto com a IA. Quer dizer assim, eu estou disposto a mudar o meu produto, eu estou disposto, meu sócio, ele também está disposto, a minha sócia,
Como é que é esse negócio? Eu estou disposto a mudar a tecnologia que está baseada na minha empresa? Ah, não, você está maluco? Tem briga de sócio por causa de tecnologia? Tem. Eu, inclusive, como investidor, já perdi dinheiro com isso. O CTO era evangelista de uma determinada tecnologia, o negócio chegou e bateu no teto com aquele tipo de tecnologia, precisava ser uma outra, e ele falou, não, se for outra, eu estou fora. Eu só continuo trabalhando em empresas, ele era sócio, que fazem a linguagem tal. Ele tinha um canal de YouTube relacionado a isso, etc. Então, esse tipo de discussão de alinhamento societário, muitas vezes a gente não tem. A gente não discute com o nosso sócio que a mudança pode ser tecnológica, a mudança pode ser de modelo de negócio, a mudança pode ser de mercado de atuação. Eu criei minha empresa para fazer joia em Goiás, né? Como o querido Ale aqui, e de repente está fazendo para o Japão. Mas será que eu quero atender o Japão? E esse alinhamento ele também novo, né? Os meus óculos são sempre focados na gestão patrimonial, que é o seguinte, peraí, você está disposto a colocar o teu patrimônio em risco? Porque a gente não pode esquecer que no Brasil, se você é acionista ou executivo, possivelmente toda a tua alavancagem financeira vai demandar a tua garantia pessoal. Então, peraí, eu vou dar meu aval, mas eu tenho patrimônio. O meu sócio tem patrimônio a perder? Quem tem a perder aqui? Ah, o banco só está dando essa linha de crédito para a minha empresa por conta do meu imposto de renda. O meu sócio não tem o mesmo tamanho que eu. Como é que funciona? É assim? Isso remonta que cada um entrega para essa relação. Entendeu? Eu, sócio, entrego tais coisas. Eu cuido dos números. O que o outro sócio... Eu não cuido dos números. Eu cuido da inovação. Eu vou atrás. Eu vou lá no estádio junto com a Lei, com o Pedrão e com o Anderson, fazer realmente me posicionar. Tem coisas muito simples aqui, que é assim, quem dá entrevista? Certo? Né? Cada vez mais, agora diz que o CEO tem que ser o CEO influencer, né? De qualquer empresa, né? Empresário, né? E o problema reputacional. E você tem uma empresa e o teu sócio, vou contar uma história, eu não sei se você já viu isso algum executivo aqui no país, um grande executivo, que a esposa dele xingou o homem mais rico do mundo. Ele é o CEO de uma grande companhia e a mulher dele foi nas redes sociais, cujo dono é essa pessoa, e ela xingou publicamente essa pessoa. Moral da história, a esposa do CEO colocou em xeque a reputação da empresa inteira. Porque nunca antes na história desse país a esposa de um CEO xingou abertamente uma pessoa. Então assim, a gente tem escrito, né, e o Saíd, meu sócio está aqui, e o Saíd é o craque eu brinco que o Saíd é mais psicólogo e psiquiatra do que advogado, né? E a gente escuta, né, Saíd? Um dos temas que a gente tem discutido hoje dentro das famílias e dos grupos empresariais é dano reputacional. A gente tem situações dos causos, né? A gente tem uma situação onde tem uma família muito relevante cliente nossa, e o patriarca faleceu, então a matriarca ainda está lá, são 5 irmãos, e a matriarca falou assim, eu não quero exposição pública da família. Lembrem que ela tem a chave do cofre. Ela é a matriarca, ela está com... A esposa de um filho é uma das maiores youtubers do Brasil. Como é que faz? E a gente estava escrevendo o protocolo da família. Está vendo? Outra situação, daqui o tempo aqui, tem uma companhia aberta. Eu não posso ir para a rede social e escrever qualquer coisa. A mesma coisa na minha empresinha ou na tua empresa, não importa o tamanho. Aquilo que você é impacta o que você faz. Perfeito. Então o dano reputacional hoje é uma coisa que vai explodir aí nos próximos anos, com certeza. Aliás, tema do Master em Governança. Bom, um mantra aqui da casa, né? O algum controle, ou o some control, algumas camisetas vocês viram aí por aí espalhadas. E eu acho que isso é uma das grandes inspirações para a gente. Como a gente se organiza para ter algum controle? Cada vez menos eu vou poder ter o controle total de tudo a todo tempo.
Então, tudo isso que o Sandro falou aqui, que eu tentei trazer também, nós precisamos da nossa empresa colocar em perspectiva no tempo. Talvez tratar o que é mais urgente, de dores relacionadas a isso aqui nos próximos 3 meses, dali a pouco tratar, mais 3 meses tratar determinado outro conjunto dessas dores relacionadas aqui a isso, e principalmente começar a definir alguns ritos também. Eu tinha, na minha empresa anterior, eu tinha esse sócio, e a gente fazia o seguinte, cara, uma vez por semana, vamos ter uma reunião de governo, não, vamos fazer o seguinte, cara, uma vez por semana, vamos almoçar, onde o assunto não é a empresa, não é o negócio, não é o resultado, não é o que vendeu ontem. E o assunto é eu e você. Como está a tua família? Como está a minha? Como está a nossa relação enquanto sócios? Então, acho que isso é muito importante, a gente estabelecer algum controle, alguns ritos, que podem ser coisas muito simples como essa. E às vezes não precisa ser uma reunião de governança, precisa ter um conselheiro. A gente tem algumas empresas aqui que são pequenas ainda, mas que se estabelecerem algum controle, aliás, o Gil Branco aqui da KPMG, o Gil Branco ensinou uma frase muito legal uma vez, a gente estava discutindo, e um dia me liga, Anderson, eu preciso de 40 camisetas do Speed and Sound Control. Eu falei, para quê, cara? Eu vou para um evento de risco da KPMG, não sei aonde no mundo, e eu quero levar para todos os sócios de risco da KPMG Speed and Sound Control, cara. E levou, eu mandei lá para ele. Ele continuou na KPMG depois disso, não sei como. O fato assim. Mas ele me ensinou uma outra coisa sobre essa questão do para que tem freios no Porsche dele? Para que tem freio o carro, Ale? Não, para correr mais. Certo? Certo? Para que você coloca algum freio? Algum freio. Isso aumenta a velocidade. Agora, qual é o tamanho desse freio? Qual é o tamanho desse algum controle para o seu negócio? Vocês vão ter a oportunidade de debater aí agora, logo depois que Sam fala. E aqui antes de um pouquinho, sempre que eu dou minhas palestras ou bate-papos, eu sempre faço uma pergunta para o pessoal da sala, Eu sempre falo, não precisa levantar a mão. Quem sabe o que está escrito no teu contrato social? Contador. Isso. Quem sabe aquilo que está escrito lá? Aquilo é a coisa mais importante, porque aquilo ali é a base. Então, geralmente, o que acontece? O contador pega, ou o próprio advogado, deixa eu dividir aqui um pouco os colegas, o advogado também, ele pega o mesmo contrato da padaria, da escola, do hospital e só mudou o nome. Então, assim, questões básicas. Sandro, por onde que eu começo? Comece pelo mais simples. O que é o mais simples? O que acontece se eu morrer ou se o meu sócio morrer? E deixa eu avisar, gente, por mais tecnológico que seja, por mais IA que tenha, não conta isso com o pessoal de IA que está aqui, mas eles não resolveram isso ainda. Eu brinco, os caras continuam, o empresário continua batendo a bola. Eu brinco que tem 2 certezas na vida, os tributos e a morte. A gente tenta diferir os tributos e evitar a morte, mas são 2 realidades. Então vamos lá, primeiro ponto é se eu morrer. Pensa na tua esposa, ou companheiro, ou qualquer que seja. Qual que é a regra de transição, qual que é a regra de valuation, como é que paga? Muitos grupos não têm função. Não, aqui está a regra de valuation determinada, a sistemática, legal, como é que paga? Vai quebrar a empresa para pagar o sócio? Vai quebrar a empresa para pagar a família do sócio? Então, assim, um ponto é o que acontece se eu morrer. Segundo lugar, o que acontece se ele não quiser mais? Se eu não quiser mais. Então, são temas simples, relativamente simples, mas que impactam a vida de todos nós. E eu sempre falo, eu vou falar para vocês também, para assustar, eu gosto de assustar. Todo sócio, assim como todo marido e mulher, tem um irmão, um primo, um tio advogado picareta. É esse que vai sentar na mesa com você se acontecer alguma coisa. Então, assim, governança o que é? Também a prevenção. Prevenção dos picaretas. Pensa dessa figura, volta para casa, lê o contrato social, pede ajuda, pesquisa, e passa a tua lição de casa.
Sensacional, fechou com chave de ouro. Foi um aperitivo, né? Mais sobre isso, nós temos um workshop inteiro sobre isso, aliás eu vou colocar aqui à disposição para que vocês participem, e a gente tem tudo isso profundamente sendo analisado e praticado, sendo colocado em prática, né? Sandra aqui usa muito já isso para mediar, né? Momentos, e aí, conselho arada que está aqui, percebam, nós temos ouro na mão aqui, tá? Se você chegar para uma empresa, qualquer lugar nesse país, no Brasil real, e dizer, vamos falar sobre governança, ele vai te dar nos dedos e dizer assim, não, eu não quero que venha aqui gente para pegar o meu relógio e dizer quais são. Se você chegar e falar, e que está um conselheiro, vai dizer a mesma coisa. Agora, se você dizer assim, ô meu amigo, você tem um sócio aí? Olha, eu fiz um curso lá na tal da Bonil, com um maluco lá, que tem um negócio de academia. Cara, ele tem uma discussão, umas perguntas interessantes. São 4 perguntinhas. Que você aceita, que você não aceita, que você entrega, que você não entrega. Né? O que você deseja, o que você tem expectativa, o que você não tem. E como é que como nós nos organizamos sobre. E ao algum controle. Faz essas 4 perguntinhas para esse caboclo aí. Você vai ver que ele vai dizer, peraí, isso eu não tinha pensado sobre isso, eu estou tendo uns pau aqui de negócio. Então isso aqui é uma isca poderosa para a gente começar a discutir, é o mínimo múltiplo comum da governança. Você, aliás, no livro Academia de Sócios, não tem a palavra governança, mas é governança. Está tudo isso aqui no modelo, tá? Então quem quiser, no dia, abrir o ano, convidando inclusive seu sócio aí, tá? A gente abre o ano dia 10 de janeiro com um workshop. Manda já para o seu sócio lá, pede para ele se inscrever. Eu mesmo ministro isso com convidados ilustres, inclusive, para a gente falar, versar sobre isso, trazer problemas. Tanta gente legal, tanta gente do bem, tanta gente com tanta envergadura, que privilégio, só os takeaways aí que já tem. Vamos falar de coisas simples. Isso aí eu pedi para voltar na tela, porque galerinha aí, os AI Heavy Users, tira foto de uma maneira focada mesmo, que consiga pegar esses textos. A gente falou de resolver sem pirotecnia. Primeira coisa, escutou a história do empresário. Segundo, escutou a orientação do conselheiro. Terceiro, põe essa foto dentro de algum modelo de IA generativo e pede para ele, dentro deste contexto, e essa turma da IA aqui está acostumada a fazer a pergunta da maneira certa, e pede para já começar a construir da sua empresa, do seu negócio, do seu problema. É fundamental que se contextualize antes. E ele pode localizar se você tiver dados na internet, etc. Ou se você tiver um PDF de sua própria empresa. Joga isso, contextualiza e coloca isso daí. Parte 2, problemas básicos, né? Eu estava já fazendo NPS, estou ansioso. E aí, rolou? Já vai. Então, vai aumentar a chance. Eu vi que a turma é natural do ser humano. Pô, é bom demais conversar com quem a gente já está com saudade, tem afinidade. Isso forma as tais das Não, parceria panela. Então a gente vai lá no mesmo ferramenta e pede para alguém ajudar, vocês mesmos fazem. Olha, nós temos um grupo muito grande e é natural que se tenha pessoas introspectivas, que não é pecado, tá? Como é que a gente faz e dê dicas para a gente trazer as pessoas introspectivas para que elas conheçam mais pessoas num evento que tem 80 andando por aqui? E pega essas dicas. Agora a gente vai retornar e tenta ver se essas dicas são úteis e a que você mais gostar repassa para um coleguinha. Dicas simples, práticas, é isso que a gente precisa resolver no dia a dia das empresas. Olha só, que show, hein? Jogar já como foto ali, aliás, se vocês ficarem. Tá pronto aí? 3, 2, 1 e... EA Brasil! Agora a foto da revista Times, a IA vai acabar com o planeta. Vai.